A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima e você está aqui no canal Boas Notícias em mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical. Lições de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o tema deste primeiro trimestre de 2025 é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E hoje nós já estaremos aqui compartilhando um pouquinho a lição de número 7 para 16 de fevereiro de 2025, com o assunto As Naturezas Humana e Divina de Jesus. As naturezas humana e divina de Jesus. Diz assim o nosso texto de ouro, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9:5. Verdade prática. Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Graças a Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos, capítulo 1, versículos 1 ao 4, e Filipenses, capítulo 2, versículos 5 até o 11. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Graças a Deus. Olha, por mais que se multiplique ideias e pensamentos a respeito de Jesus, o lugar mais seguro, a fonte mais saudável para se conhecer o Senhor Jesus são as Santas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Existem muitos bons livros, muitos tratados teológicos, mas a Bíblia é a fonte mais segura. E peça a ajuda do Espírito Santo sempre que você estiver lendo a Bíblia. Pois a Bíblia pode ser interpretada de três maneiras, por especulação. Mas, porém, especulação nem sempre dá certo. Já está dizendo, é uma especulação. O mesmo texto bíblico, alguém faz um tipo de especulação e de entendimento e pregação, em outro lugar, outra pessoa com o mesmo texto especulando já dá um outro sentido. Então, a especulação nem sempre dá certo. A segunda forma de se interpretar o texto bíblico é com o apoio de fontes de consulta, bons livros, bons sites na internet. Pesquisando. Então, a pesquisa é a segunda forma de se recorrer a uma interpretação da Bíblia. Só se tem que ter cuidado exatamente com as fontes de onde você vai abeberar-se no conhecimento, certo? E a terceira forma de interpretar a Bíblia é com a revelação divina, com a ajuda do Espírito Santo, com a unção e a graça de Deus, certo? Pois, se não for assim, não dá certo, tá? Então, precisamos de plena comunhão com o Senhor, estar debaixo da sua graça e na orientação do Espírito Santo. A gente vai para a Bíblia vazio para esperar que o Senhor nos encha com o conhecimento da palavra, certo? Então, as Sagradas Escrituras são a fonte mais confiável para aprendermos sobre a pessoa de Jesus. Muito bem. A palavra-chave desta lição é natureza. Natureza. Natureza não no sentido de naturismo ou naturalismo, tá? Porque aí teria a ver com mares, com rios, com florestas, desertos, biomas e tudo mais.
Natureza é no sentido de, por exemplo, identificar o que é humano e o que é divino. Natureza humana, natureza divina, é natureza no sentido de origem humana e origem divina. É nesse sentido que a palavra natureza está sendo usada aqui nesta lição, certo? E diz a introdução: uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia, no ano 325, cristologia é um estudo sobre Cristo, tá? A segunda pessoa da Trindade. Estudo sobre a pessoa de Cristo, sua obra redentora, seu ministério e tudo mais, que envolve a pessoa de Cristo. Em Nicéia 325 e a Trindade em Constantinopla em 381, surgem novas especulações teológicas em torno da natureza de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, no ano 451, que hoje é um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo, o monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. Tá? Muito bem. Foi a partir daí, de Nicéia, de Constantinopla e de Calcedônia, que saiu o credo das igrejas cristãs, com alguma diferença de umas denominações para outras, mas o cerne saiu daí, certo? Muito bem, a nossa lição tem três tópicos. O primeiro é o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. O segundo tópico, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. E o terceiro tópico, o perigo dessas heresias na atualidade. Então, voltando-se aqui para o primeiro tópico, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Bom, falando da natureza, a origem, Jesus tem a origem humana, da descendência de Davi, segundo a carne. Jesus é descendente de Davi, por isso que o cego, um dia, quando Jesus chegava em Jericó, clamava e gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então era sabido que a origem humana de Jesus era da tribo de Judá e descendente de Davi, certo? Segundo a carne. Mas ele também era declarado filho de Deus em poder. Filho de Deus em poder, como está aqui no versículo 4 de Romanos 1. Declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Certo? Declarado filho de Deus. E também, no texto que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 6, o termo grego que é usado para a forma é morfê, usado pelo apóstolo Paulo. Sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação, está aí o versículo 6. Eu vou ler o 5 e o 6 de novo, que está na nossa leitura bíblica em classe. De sorte que haja em vós o mesmo entendimento, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que significa isso? Não se valeu disso, ele não se valeu da sua posição divina. Ele não tirou proveito disso. Uma certa vez, quando Pedro chegou ali com a espada e tudo mais, na hora para defendê-lo, quando ele foi para ser levado preso, para ser julgado por Anás, Caifás, Pilatos, Herodes e Pilatos de novo, Jesus fala para Pedro: ei, põe a espada aí na bainha, meu filho. Se eu quisesse, eu pediria, e o Pai mandaria miríades de anjos. Ou seja, ele poderia evocar a sua divindade. Mas Jesus nunca bateu no peito ou na mesa em algum lugar dizendo assim: me respeitem que eu sou Deus. Mas vocês têm que me adorar porque eu sou Deus. Ele nunca deu carteirada, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, não se valeu disso, não tirou proveito disso. Inclusive, quando ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, depois do seu batismo, ele o fez como homem. Tá? Alguém diz: é porque foi Jesus, 40 dias. E Moisés? E Elias? Não caminhou 40 dias e 40 noites? Com o efeito de uma comida lá que o anjo lhe deu? Era homem. E Moisés, que eu não sei nem o que ele comeu, e subiu lá para o monte para Deus lhe revelar tanta coisa que ele escreveu e passou para o povo. Então, foi como homem que Jesus também passou 40 dias e 40 noites no deserto, certo? Como homem. Ele não deu carteirada, ele não
exigia. Se alguém chegasse e lhe adorasse, ele recebia adoração. Ele nunca criticou alguém porque ele adorou. Porque isso é um aspecto da divindade dele receber adoração. Mas ele não chegava apontando o dedo e dizendo, vocês têm que me adorar porque eu sou Deus. Não, não, certo? Então, repetindo aqui na linguagem popular, ele nunca deu carteirada. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não quis tirar proveito disso, tá? Muito bem. Então, o nosso primeiro tópico aí fala-nos que ele foi declarado Deus e ele é esse Cristo que desvestiu-se da sua glória para poder nascer de Maria e viver aqui como homem, sem deixar de ser Deus, tá? No nosso segundo tópico, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. O nestorianismo diz que, na verdade, eram duas pessoas. Duas pessoas. Jesus, que nasceu de Maria, era um, e o Cristo Deus, que é filho de Deus, era outra pessoa. Era outra pessoa. E ele usava o exemplo de quando Deus diz, deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, lá em Gênesis, para dizer que era dessa forma, que ele era um só. Embora o Cristo Deus fosse um, e Jesus homem outro, a parte humana e a parte divina eram duas pessoas separadas, e que eram um nesse sentido, uma simbologia, como o homem se torna um com a sua esposa, certo? Isso não está correto, não está correto, tá? Eles são uma só carne, uma só pessoa, né? Homem e mulher, nesse sentido de casamento, e assim seria Jesus, a parte divina com a parte humana, mas na verdade seriam duas pessoas separadas. Esse é o nestorianismo. Já o monofisismo diz que o Senhor teria uma natureza híbrida, ele não seria nem 100% Deus, nem 100% homem, mas seria uma mistura dos dois, parte homem, parte Deus. Parece muito com aqueles personagens que tem na mitologia grega, como o Pan, tá? E outros que tinha pé de bode, cabeça de homem, e tudo parecia com o ser humano, mas parecia com bicho. Parecia os deuses do Egito, que todos tinham corpo humano, mas todos os deuses do Egito eram representados com cabeça de algum animal, então era uma mistura. E assim, o monofisismo apresentaria Jesus com duas naturezas, né, ou híbrida, como assim, por assim falar, certo? Metade homem, metade Deus. Como, por exemplo, você não encontra bronze na natureza, você encontra minério de ferro, você encontra ouro, de alumínio, tudo. Mas você não encontra bronze, não tem bronze na natureza. Você tem que fazer a mistura do cobre que tem na natureza com o estânio, que também tem. Aí quando junta os dois, faz uma liga chamada bronze. Então o bronze foi uma invenção do homem ao misturar esses dois metais. O bronze não existe na natureza. Nesse sentido, agora não é mais cobre e nem é mais estânio, apenas agora é o bronze, mas só é bronze se juntar os dois. Assim, o monofisismo diz que, na verdade, Jesus seria a mistura, o amalgamento de homem e Deus, parte humana e parte divina, mas não seria 100% nenhum, nem 100% o outro, tá? Bom, mas já estou afirmando, isso é uma heresia. Jesus, enquanto homem, foi 100% homem, sim. Foi 100% homem, sim. Tinha jeito de homem, tinha voz de homem, tá? Trabalhava como homem, ele viveu como homem, sentiu dores, fome, cansaço, sono, tristeza, raiva, todas as emoções como qualquer ser humano sente. Porém, sem deixar de ser Deus, sem deixar de ser o Senhor. Tanto que ele era temido por Satanás, pelos demônios, porque sabiam quem ele era. Antes dele nascer de Maria, já sabiam da sua divindade. Certo? Muito bem. Então não era híbrido, não. O exemplo mais fácil de você entender o que seria um híbrido. Um muá e um equino. Ou seja, um jumento e uma égua. Cruzam, aí nasce um híbrido. Nasce um mulo, uma mula, o burro.
Entendeu? Então, o resultado do cruzamento desse azenino com esse equino, do jumento com a égua, vai nascer um híbrido. Isso aí seria um híbrido. Ele nem é cavalo e nem é jumento. Está entre os dois ali. Seria mais ou menos essa a ideia do monofisismo em relação a Jesus. Um ser híbrido, mistura de divino com humano. É heresia. No nosso terceiro tópico, fala-nos sobre o perigo dessas heresias na atualidade. Quem são os monofisistas hoje? Bom, você sabe que houve o cisma no catolicismo, né? E ficou um grupo sediado em Roma, o catolicismo romano, e o outro, que ficou mais para o Oriente e leste europeu, chamado de ortodoxos. Os ortodoxos não têm o Papa como seu líder, tem o patriarca. Já os que ficaram sediados em Roma e no Vaticano têm o Papa como seu líder, e eles diferenciam em alguma coisa. Por exemplo, nas igrejas ortodoxas você não vai ver imagens, estátuas dos santos dos que eles consideram santos. Lá são todos gravuras nos vitrais, nas paredes, eles em quadros, pinturas, mas não em estátua, certo? Nas igrejas ortodoxas. E repito, o Papa lá do Vaticano não é a autoridade para eles, e sim o patriarca deles lá. Esses são os ortodoxos. Mas aí também tem os coptas, que são mais para o lado do Egito, enquanto os ortodoxos estão na Rússia, na Ucrânia, Oriente Médio, aqueles países por ali assim, os coptas, eles têm um bom número deles no norte da África, inclusive no Egito. Aí os abissínios, os jacobitas, essa turma toda aí, eles acreditam que Jesus seria um híbrido, como os monofisistas falam, tá? Ainda falando da divindade de Jesus, chegamos para o caso da mariolatria, que Cirilo, um dos antigos cristãos lá desse período aí, dos credos de Nicéia e tudo, quando estava se formatando a doutrina cristã, ele defendia o termo Maria, Mãe de Deus. Maria, Mãe de Deus, sabe? Por dizer que Maria foi mãe de Deus mesmo, porque ele não entendia que o Jesus, homem, que era filho de Maria. Porém, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, que os anjos falaram lá para os pastores, nasceu hoje em Belém, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, o Cristo, não era filho de Maria. O menino nos nasceu, disse o profeta. Esse é Jesus, o filho de Maria. O Filho se nos deu, esse é o Cristo. O que é de eternidade é eternidade. Então, há que se fazer, nesse sentido, essa separação. Maria deu a luz a quem? A Virgem concebeu e deu a luz a quem? Ao Salvador, Jesus. Mas o Filho que foi dado, o Filho se nos deu, é o que veio do céu e que já existia desde a eternidade e que Maria nunca foi sua mãe. É por isso que diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Esse aí é o cumprimento da profecia de Isaías. O menino nos nasceu, o menino Jesus. O Filho se nos deu, o Filho foi dado, não foi nascido. O Filho, o Deus, entendeu? Aquele que é Deus e tudo mais, esse foi dado como um presente para a humanidade, tá? E o menino Jesus, esse nasceu de Maria. É a parte humana. Muito bem. Agora, mesmo quando Jesus palmilhou esta terra, ele nunca deixou de ser um com o Pai. Nunca deixou de ser um com o Pai. E se ele nunca deixou de ser um com o Pai, também não o deixou com o Espírito Santo. Eu volto por causa da mariolatria. Maria seria a mãe da Trindade, se a gente fosse chamá-la de mãe de Deus, como quis o Cirilo, e muitos adotaram esse termo. Ela seria mãe do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Porque Jesus diz, eu e o Pai somos um.
E mesmo quando ele palmilhou aqui essa terra em forma humana, o Deus que estava nele é o mesmo Deus que está no Pai, é o mesmo que está no Espírito. Só existe um Deus e ele está presente nos três, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguém diz, mas isso dá um nó na cabeça da gente, não dá para entender esse negócio. Olha, como dizia John Wesley, dizendo para alguém, quando você me explicar como é que temos 3 velas acesas nesse recinto e só temos uma luz, quando você conseguir me explicar por que a gente tem 3 velas acesas e temos apenas uma luz, então você vai entender o que é a Trindade. 3 velas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas só uma luz. Então são 3 pessoas distintas, mas apenas uma divindade nos 3, certo? Muito bem, então Jesus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, cremos assim, e está no nosso credo assembleiano, e o nosso credo assembleiano teve origem exatamente do credo calcedônico, que foi o último feito, e o credo assembleiano, das Assembleias de Deus no Brasil, com seus 16 itens, veio a partir desse credo do Concílio de Calcedônia do ano 451. Eu quero aqui rapidamente, já que meu tempo está acabando, fazer a leitura apenas de 3 desses 16 itens, tá? Do nosso credo assembleiano. O de número 2 diz assim: cremos em um só Deus eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial, os seres humanos, por um ato sobrenatural imediato e não um processo evolutivo. Aí tem as referências bíblicas. O terceiro aqui: cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Tá as referências bíblicas todas. E o quarto item do credo assembleiano: cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Está aqui todas as referenciazinhas também, certo? Do nosso credo assembleiano, fica ruim para você ver aí, mas consulte na internet, consulte no site da CPAD, da CGADB, você vai achar o nosso credo completo, seus 16 itens. Eu queria ler só esses 3, porque tem a ver com a nossa lição. A paz do Senhor, muito obrigado por você ter chegado até aqui, ter assistido o vídeo. Ore por nós, nos ajude em oração. Você que chegou aqui de paraquedas, o algoritmo te achou, muito obrigado aí. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal e nos ajude a alcançar mais pessoas. Querido professor, pegue esse subsídio, aperfeiçoe, melhore e dê uma aula abençoada no domingo. E você, aluno, pegue esse subsídio também, junte aí com o comentário da sua lição e vá afinado para a sua aula também, certo? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.